Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e mais um vídeo de capacitação pelo Departamento de TI. E nós estaremos abordando o processo de acumulamento dos direitos autorais. Para isso, vamos relembrar aqui no nosso fluxo, nos vídeos anteriores, em que momento que ocorre esse processo de acumulamento. Então, nós já passamos pelo processo de cadastrar o contrato, incluir esse contrato lá no módulo editorial. O sistema Proteus faz essa criação em ambos os módulos, editorial e direitos autorais, e tendo ou não tendo pagamento de adiantamento, chega esse momento de realizar o acumulamento mensal das vendas. Então, quando a gente se refere ao processo de acumulamento, é o nome que foi dado para esse momento de acumular as vendas do mês, e nesse acumulamento é realizado todo o processo de cálculo e definição do valor que será pago em direitos autorais daquele mês. Então, ele é um processamento mensal, que é realizado pelo Departamento de Direitos Autorais. Então, mensalmente, o Departamento de Direitos Autorais precisa executar essa rotina, executar essa ferramenta dentro do sistema Proteus, e eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, o uso dessa ferramenta, a forma como parametrizá-la, e vou passar todos os detalhes também que existem nela, e o que acontece dentro do sistema Proteus, esse processo de acumulamento, que é o nosso anexo 1 aqui do nosso fluxo, o que acontece dentro da ferramenta, quais são as regras, quais são os critérios do sistema, para que você, como usuário, além de saber parametrizar e utilizar a rotina, também saiba o que acontece dentro dela, né? Quais são as regras e como ela funciona. Então, aqui nós temos o nosso fluxo do que ocorre dentro do sistema Proteus. Eu vou estar passando cada item desses com vocês, mas antes de eu entrar aqui no fluxo, vamos acessar a rotina, vamos acessá-la, para eu já mostrar para vocês de qual rotina se trata. Então, aqui eu já estou logada no sistema, através do módulo de controle de direitos autorais, e dentro do módulo de direitos autorais nós vamos no menu miscelâneas, e é o primeiro item aqui, acumula DA, né, direitos autorais de produtos. Na verdade, nós temos duas rotinas de acumulamento. O acumula direitos autorais de produtos e o acumula direitos autorais de periódicos. Ambas executam a mesma função, vamos dizer assim, tem o mesmo objetivo, que é o processamento das vendas e o cálculo dos valores de direitos autorais. A diferença entre elas é que essa de periódicos é exclusiva para os produtos periódicos, e esta outra que é de produtos são todos os demais produtos que não são periódicos. Então, tudo que eu abordar aqui nesse vídeo, eu vou estar falando de ambas as rotinas. E quando tiver algum detalhe que é somente de periódicos e vice-versa, eu passo para vocês, tá? Vamos acessar aqui a rotina de acúmulo de direitos autorais de produtos. Eu vou explicar os parâmetros e depois eu abro aqui a de periódicos só para mostrar o que tem de diferente nos parâmetros com relação a essas rotinas. Então, aqui eu tenho o botão parâmetros. É obrigatório que o usuário acesse esse parâmetros antes de confirmar, porque os parâmetros, nele fica gravado o último parâmetro que o usuário utilizou. Isso já é padrão do sistema Proteus em qualquer rotina. Qualquer rotina que usa esse conceito de parâmetros, sempre vai ficar gravado, ficarão gravadas
as informações do último parâmetro. Então, se o usuário acessa a rotina e já clica em OK, o sistema vai processar o que está naquele parâmetro e de repente não deveria, né? Não seria o momento de fazer aquilo. Então, sempre, toda a rotina no Proteus que tiver parâmetros, acesse os parâmetros, preencha conforme a necessidade, confirme os parâmetros e aí sim confirme o processamento da rotina, ok? Então, aqui na nossa rotina de acumulamento, quais os parâmetros, o que eles são? Eles são indicadores para o sistema, para que o sistema realize os filtros dos dados que nós queremos processar. Então, os dois primeiros parâmetros aqui, nós temos que informar para o sistema que ano que nós queremos acumular e qual mês que nós queremos acumular. Então, esta rotina, ela é obrigatoriamente, você tem que preencher mês a mês, conforme a necessidade do acumulamento. Conceitualmente, a Paulus, nós temos o Departamento de Direitos Autorais tem a prática de realizar esse acumulamento sempre no início de cada mês, né, na primeira semana aí, até o dia 10 de cada mês. Não existe uma data, né, definida, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, mas é geralmente no começo do mês e colocando sempre o mês anterior. Então, por quê? Porque a rotina, ela sempre vai calcular o mês que nós colocarmos aqui. Então, no início do mês, né, no início de cada mês, já se tem todas as vendas e todos os processos de vendas já certinhos dentro do sistema, na nossa base de dados, porque nós temos as vendas, por exemplo, que acontecem nas lojas, principalmente as vendas que são no PDV, que são através de cupom fiscal, existe aí um delay, né, um tempo para essas vendas subirem na nossa retaguarda, né, que nós chamamos de retaguarda, que é na nossa base central, na sede. Então, pode ser que se a pessoa coloque para processar, por exemplo, no último dia do mês, aquele mês, ou já no primeiro dia, no dia primeiro do mês seguinte, pode ocorrer de ter vendas que ainda não subiram na retaguarda. Então, o ideal também não é fazer assim que vira o mês, tipo, no dia primeiro, né, no próximo dia útil, a virada do mês, já fazer esse acumulamento, porque pode ser que deixe vendas para trás, porque essa venda pode constar só no PDV e ainda não constar na nossa retaguarda. Então, o ideal é fazer lá para o segundo, terceiro dia útil do início do mês. Esta base que eu estou usando, ela não tem os dados do mês de setembro, ela é uma base teste que ela foi atualizada até agosto. Então aqui eu vou colocar o mês de agosto para ser processado, simulando que eu esteja no mês de setembro, tá? De qual fornecedor e loja, né, do fornecedor, até qual o fornecedor inicial e qual o fornecedor final. Aqui a gente já consegue colocar um range, né, um DAT de código de fornecedor. Por que isso? Porque esporadicamente pode haver necessidade de se calcular os direitos de um fornecedor específico. Então, por isso que o sistema tem esse DAT, né, esse fornecedor inicial e final, mas como a gente quer aqui calcular o mês inteiro, não importa qual seja o fornecedor, eu quero todo o mês 8. Então, qual o conceito no sistema quando eu quero tudo de um determinado parâmetro? Eu deixo o D, né, ou inicial, aqui no caso, vazio, e o final ou até eu preencho tudo com ZZZZ. Então, quando a gente faz isso no sistema, de branco, né, a gente chama de branco até ZZZ, significa que eu quero tudo. Então, ele vai, com relação ao fornecedor, eu estou falando para o sistema para processar todos os fornecedores. Produto inicial, produto e final, mesmo conceito. Dependendo da necessidade, pode ser que o Departamento de Direitos Autorais precise processar o cálculo de um produto específico. Então, por isso que também tem aqui o inicial e final. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui no fornecedor, mas que tem aqui no produto, é a lupinha. Então, essa lupa, ela é
uma busca, né, uma pesquisa, quando a gente tem um campo que ele tem uma lista. Então, aqui, por exemplo, aqui produto, então eu tenho uma lista de produtos cadastrados no meu sistema. Então, aqui é um facilitador para, de repente, pela descrição ou pelo código, o usuário buscar um produto específico. Vou colocar aqui só de exemplo. Eu não preciso colocar o código todo, né? Ele procura pelo início do que eu digitar. Então, como eu coloquei aqui só uma parte do código, ele para pelo primeiro produto que ele encontrou aquele código. É só um exemplo para vocês. Então, como eu também quero de todos os produtos, então eu deixo o produto inicial vazio, produto final, ZZZZ, até preencher todo o tamanho do campo, ok? O próximo parâmetro, eu tenho que falar se eu quero fazer o cálculo, o acumulamento somente dos contratos nacionais, por padrão ele traz aqui o nacional, mas aí aqui eu tenho a opção na setinha de mudar para estrangeiro. Então, com isso, o que acontece aqui? Precisa colocar essa rotina para fazer para os nacionais e depois precisa colocá-la novamente para fazer os estrangeiros. Não dá para fazer ambos num processamento só. Então, no mínimo, tem que ser feito 2 processamentos, um para nacional e um para estrangeiro. Então, por enquanto, eu vou fazer o do nacional. Tipo de pagamento. É aquele período, né, que eu já expliquei nos vídeos anteriores, qual o período de pagamento dos contratos. Então, a mesma coisa aqui, tem que ser feito período por período, tá? Então, no nacional, tem que ser feito todos os períodos possíveis e depois para o estrangeiro, período a período também possível. Como eu sei que não existe contrato mensal e bimestral, eu já vou direto aqui no trimestral, mas porque eu sei desse conceito que não existe. Mas o ideal é fazer de todos, tá? Do mensal até anual. Esse todos os períodos aqui, ele existe para outros processos dentro da ferramenta, mas ele não funciona aqui no acumulamento. Então, se o usuário escolher todos os períodos, o sistema vai dar uma mensagem de inconsistência e não vai permitir, tá? Então, eu vou escolher então nacional, trimestral, e o último parâmetro aqui é o grupo de produto. Esse grupo de produto foi um conceito que foi colocado há muitos anos atrás e que eu acredito que não seja mais utilizado pelo Departamento de Direitos Autorais. Eles não têm necessidade mais de escolher grupo a grupo. Se a gente clicar aqui na lupinha, traz uma lista das opções de grupo. Então, antigamente havia uma necessidade de se fazer o acumulamento grupo por grupo, tá? Então, primeiro fazia dos livros, então marcava aqui só livros, ok, fazia só dos livros. Depois voltava aqui de novo, só dos CDs, e assim ia para cada um. Por que isso? Porque antigamente não tinha os controles automáticos que nós temos hoje na ferramenta. E para o Departamento de Direitos Autorais enviar as informações para a contabilidade, era somente através de relatórios do sistema. E então o departamento contábil solicitava que esses relatórios tivessem essa quebra, para também para o volume não ser muito grande, né? Então foi criado esse conceito de se acumular grupo por grupo para se poder imprimir o relatório grupo por grupo também. Então nós temos um relatório de conferência de direitos autorais, que mais para frente vou estar mostrando para vocês, e era esse relatório que era a base contábil, né? O Departamento de Direitos Autorais imprimia esse relatório, fazia toda a conferência, né? E quando todos os ajustes, e quando realmente estava tudo ok, eles imprimiam esse relatório. Então eles faziam esse processo por grupo de produtos, então por isso que tem essa opção aqui. Mas de 2019 para cá, 2019, 2020, agora não lembro de cabeça. Está lá no nosso primeiro vídeo de introdução do módulo. Quando a gente implantou o projeto contábil, de contabilizar, tudo passou a ser automático no sistema, todo o processo contábil
é automático, então não se faz mais necessário o envio de relatórios para a contabilidade. Direitos autorais não precisa mais emitir esses relatórios para a contabilidade fazer os lançamentos, porque os lançamentos agora o próprio sistema realiza. Então, eu acredito que hoje não há mais necessidade de fazer grupo por grupo. Então, você pode vir aqui todos os grupos, e aí o sistema vai fazer o acumulamento, então, conforme eu coloquei aqui, do mês de agosto para todos os fornecedores, para todos os produtos, para os contratos que são nacionais e que são trimestrais, todos os grupos de produto. Não precisa mais ficar quebrando grupo. Claro que se você, de direitos autorais, tem a necessidade de fazer grupo por alguma outra situação, nada impede. É que daí serão mais processamentos que serão necessários de realizar, né? E mais tempo aí de operacional, né? Se você coloca todos os grupos, o sistema vai fazer de tudo de acordo com o que você colocou aqui nos demais parâmetros. Ok, vou colocar para processar e ok. Confirma o processamento, sim. Então aqui ele começa a fazer a busca dos dados para o acumulamento. Enquanto a ferramenta está processando, vamos voltar lá para o nosso fluxo, então, para eu mostrar para vocês já o que internamente aqui a ferramenta está fazendo. Então, ó, já mudou aqui a nossa legenda, ó, já está processando as vendas e as devoluções. Então, conforme o sistema vai entrando em cada passo do processo, ele vai mostrando aqui, né, em forma de legenda, em que momento, né, do processamento ele se encontra. Então, agora já está processando as vendas, então aqui o sistema está lendo nota fiscal por nota fiscal de cada venda. Quando eu falo venda aqui, falo nota fiscal, é qualquer tipo de venda, não literalmente uma venda com nota grande, né, que a gente chama de nota fiscal, mas venda com cupom fiscal também, tá? Então, todas as vendas feitas nas nossas livrarias através do PDV e que emitiu cupom fiscal e não nota fiscal, né, o modelo de nota fiscal, não importa o modelo de como foi a venda, tudo dentro do sistema Proteus é tratado numa tabela de notas fiscais, tá? Então, por isso que eu me refiro sempre nota fiscal, mas é tudo, é cupom e nota. Nota sobre cupom, enfim, todos os processos de venda que nós temos dentro do sistema Proteus em qualquer canal de venda nosso, tá? Então, as vendas feitas na nossa loja virtual, né? As vendas realizadas pelos vendedores externos através do aplicativo que eles têm, o televendas, as nossas livrarias. Então, qualquer canal de venda Paulus, tudo é centralizado dentro do sistema Proteus, tudo é registrado, né, como nota, como cupom, tem os livros fiscais. Então, tudo isso entra aqui nesse processamento de venda. Só que, claro, nós temos características de operações de vendas. Então, é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês no fluxo. Então, voltando aqui para o nosso fluxo, nós estamos aqui dentro desse processo de acumulamento. Então, como que inicia? Lá na rotina, no início, é através da rotina miscelânea, acumula DA de produtos ou de periódicos, que é esse processo que eu acabei de startar e que está processando. Aí, o que o sistema Proteus faz? Então, tudo aqui é o sistema Proteus, tá? Todos esses passos. Filtra os dados de acordo com os parâmetros, então, foram os parâmetros que eu acabei de explicar. Quais são eles? Então, aqui embaixo, eu coloquei cada um, né? Mês e ano a ser calculado, o fornecedor inicial e final, o produto inicial e final, se ele é nacional ou estrangeiro, o tipo de pagamento, né? O período de pagamento e o grupo de produto. Após a gente confirmar, o que o sistema vai fazer? Ele vai verificar se já existe cálculo para o produto no ano, nesse mês e nesse ano, quer dizer, com esses dados que nós preenchemos nos parâmetros.
Existe já cálculo de direitos, quer dizer, em algum momento alguém já processou o acumulamento para essas informações, para esses dados? Pode ser que sim. Se tiver, se já existirem cálculos de acordo com os parâmetros, o sistema vai verificar se possui impedimento para reprocessar. Porque se já foi feito o cálculo daquele mês, né, para aquele fornecedor, para aquele produto, para aquele contrato, então o sistema entende que o usuário está solicitando um reprocessamento. Nesse reprocessamento, o que ele vai fazer? Ele vai deletar tudo o que foi calculado para calcular novamente e para gravar novamente. Então, ele literalmente exclui tudo que existia. Então, nós temos uma série de validações dentro da ferramenta para ver se é possível excluir, se pode, se está passível de ser reprocessado. Então, possui impedimento? Se possui impedimento, ele vai gerar um relatório de log, a gente chama um log de inconsistência, e também por e-mail ele vai gerar esse log e vai abortar o processo de acumulamento para aquele contrato em questão. Então, ali eu coloquei, no exemplo que eu acabei de fazer para vocês, eu coloquei para processar todos os contratos de todos os fornecedores que são do período trimestral nacionais. Então, se algum deles, vamos supor que dentro desse filtro traga 10 contratos, né? Se algum desses contratos já possuía cálculo no mês de agosto e que não esteja passível de ser reprocessado, aí essa questão de impedimento, nós temos várias questões que impedem. A principal delas é se aquele cálculo já foi contabilizado. Então, a contabilização como eu posso dizer, ela trava, ela congela aquele cálculo, aquele acumulamento. Então, é fato consumado. Então, o sistema não permite reprocessar se o pessoal da contabilidade já processou a contabilização daquele mês, daquele processo. É um dos motivos que impedem de reprocessar, tá? E aí ele vai dar como inconsistência aquele contrato, então não significa que tudo que eu mandei acumular não foi feito, não. Ele vai listar aqui nesse relatório e no e-mail de consistência o que não foi feito, o que estava inconsistente e aborta somente daquele processo, tá? Os demais processos, ele realiza. Então, aqui, possui impedimento para reprocessar. Os demais contratos, na verdade, que não possuem impedimento, então, se não possui, o que ele vai fazer? Não possui impedimento, ele vai excluir todos os registros já processados e vem para o próximo passo. Mas aí, voltando aqui, né? A gente veio no sim dessa primeira pergunta e não, né? Então, assim, já existe o cálculo para o produto? Se não existe, que é o nosso caso aqui do mês de agosto, essa base de dados que eu estou usando, eu chequei antes e vi que não tinha nada do mês de agosto processado nela. Então, no caso aqui, na hora que eu coloquei ali para processar, o sistema entrou nessa pergunta e já veio aqui. Não existe cálculo para o produto no mês e no ano. Se não existe, ele já vem direto para cá também e encontra com esse passo aqui. Então, aqui o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os contratos, vendas e devoluções no mês e ano conforme as regras. E aí a gente tem a legenda aqui 2, que aqui eu detalho para você quais são essas regras, né? Para considerar como venda e para considerar devoluções. Quais são os critérios que a rotina verifica? Então, para considerar venda, baseia-se sempre em nota fiscal de saída, em que o item da nota possua um produto que esteja no cadastro de contrato de direitos autorais como ativo. Então, se naquela nota eu tenho em algum item da nota, porque eu posso ter vários itens, vários produtos diferentes numa mesma nota. Então, ele vai olhar item a item, produto a produto. Se ele encontra um produto nessa nota e que esse produto tenha cadastro de contrato lá no módulo de direitos autorais, que é direito sobre vendas, esse contrato está ativo, então ele vai ele vai usar essa nota fiscal como base para o cálculo, tá?
O contrato ativo, deixa eu dar uma explicação aqui. Contrato ativo naquela data, na data de emissão da nota fiscal. Então, um exemplo, eu estou aqui calculando o mês de agosto. Vamos supor que uma das notas fiscais que o sistema encontrou de vendas é uma venda que a emissão da nota foi no dia 15 de agosto. Aí ele pega os produtos que tem nessa nota e vai buscar os contratos. Ele encontra um contrato de um desses produtos dessa nota de 15 de agosto, só que o contrato está com data de encerramento em 10 de agosto. Ele não vai considerar essa nota fiscal, porque essa nota fiscal foi emitida após o encerramento do contrato. Então, ele só vai considerar notas fiscais cujo contrato esteja ativo no dia da venda. Então, se o contrato foi encerrado nesse exemplo nosso, dia 14 de agosto, ele não considera, ele não vai calcular direitos para esse contrato nessa nota. A emissão da nota é dia 15. Se o contrato foi cancelado no dia 15, ele considera, porque ele considera vendas ocorridas até o dia do encerramento do contrato. Ok? E se ele encontrar contratos que já tenham data de encerramento, mas data futura, ele ainda considera esse contrato e calcula os direitos para ele. Ele vai calcular os direitos, vai pagar direitos para um determinado contrato, utilizando-se de vendas ocorridas, né, notas fiscais emitidas até a data do encerramento do contrato. Ok? Bom, aí quais são os tipos de notas fiscais que serão considerados? Então, considera somente notas fiscais do tipo beneficiamento, vendas normais e complemento de preço e frete. Considera somente notas fiscais emitidas a partir da data de início da vigência do contrato, então aquilo que eu expliquei nos vídeos anteriores. Lá no vídeo de cadastro de contratos, eu expliquei sobre o campo lá, início da vigência do contrato. Então, justamente isso, ele vai considerar todas as notas que foram emitidas a partir daquela data, do início da vigência do contrato. E notas fiscais emitidas até o término do contrato, caso exista término cadastrado no contrato, que é o que expliquei anteriormente aqui para vocês. Desconsidera todas as notas fiscais de saídas emitidas aos clientes que são filiais Paulos. Então, lá no vídeo de introdução, em um dos projetos, eu citei, né, que quando a gente foi fazer uma revisão desse programa, a gente viu que ele calculava direitos entre as transferências de filiais Paulos, isso está errado, então já está correto, não desconsidera, né, essas notas. Também desconsidera as notas que tenham sido flegadas pelo Departamento de Direitos Autorais, como desconsiderar a venda no pagamento de DA. Isso é uma rotina que nós temos, é uma ferramenta que o pessoal de direitos autorais pode fazer uso para que, se detectarem que alguma nota fiscal foi computada nos direitos e era indevido, não é para pagar direitos em cima dessa nota, é possível que manualmente o usuário informe para o sistema que essa nota tem que ser desconsiderada no cálculo. Isso é uma rotina que está no menu e eu vou chegar, nos próximos vídeos eu vou chegar nela e explicar para você o conceito dela, caso seja necessário utilizar. E considera somente o item, o produto da nota fiscal, em que foi utilizado um TES com a seguinte característica. O TES é a regra tributária, né? Daquele item da nota. Então, ele só vai considerar se utilizou um TES, que a natureza da operação seja venda ou licitação, que o TES seja do tipo de saída e que o TES gere financeiro. Então, não é toda a nota fiscal emitida que calcula direitos, é só a nota fiscal que gerou financeiro. Então, por exemplo, uma nota fiscal de simples remessa, que é só para enviar o material, mas não gerar duplicata, não gerar título para o cliente pagar essa nota,
não calcula direitos sobre ela, tá? Os direitos é sempre em cima de notas que a Paulus terá contas a receber do cliente por aquele valor, ok? Para considerar devoluções, é praticamente a mesma regra, né? Também com relação a contrato ativo, toda devolução que ocorrer dentro do período que o contrato está ativo e considera notas fiscais de entrada, que as devoluções é uma entrada dentro do sistema, né? A venda é uma saída. Então, nota fiscal de entrada, que seja de beneficiamento ou de devolução, considera somente notas fiscais digitadas, então ele se baseia a partir da digitação da nota, tá? De entrada. A partir da data de início da vigência do contrato e digitadas até o término do contrato, caso exista um término cadastrado para esse contrato. Né? O término que eu digo aqui é a data de encerramento do contrato. Desconsidera todas as notas fiscais de entrada dos clientes que são filiais Paulus, considera somente o produto que tiver CONTES, com a seguinte característica: a natureza da operação seja devolução ou licitação, que o tipo do T seja de entrada e que também gerou um financeiro nessa devolução, tá? Que gere financeiro. Considera somente notas fiscais de entrada que possuem notas fiscais de saída como origem e que estas notas fiscais de saída tenham gerado pagamento de direitos autorais. Então, não é toda devolução que a gente vai descontar dos direitos. É uma devolução que toda devolução tem que ter uma nota de origem, que foi a saída dessa devolução. Então, se essa nota de saída, de venda, pagou direitos, né, compôs o cálculo dos direitos, e ela foi devolvida, então aí sim, essa devolução a gente subtrai do cálculo dos direitos, tá? Caso contrário, não. Ok? Então, essa é a regra que tem atualmente na rotina. Então, ela vai fazer toda essa busca, realiza a somatória das quantidades vendidas e das quantidades devolvidas. E aí, pela quantidade vendida acumulada, né, durante os anos. Então, assim, nós temos um robozinho no sistema que ele guarda, né, uma tabela, todas as movimentações, todas as notas para um determinado produto, por mês, por ano, por filial, e aí para a gente saber quanto que foi vendido daquele produto até o momento. Porque a gente precisa se basear nessa quantidade vendida para poder buscar a faixa de cálculo. Então, também lá nos vídeos de cadastro de contrato, parte 1 e parte 2, que já está disponível, assiste lá para você entender o que é esse faixa de cálculo e percentual, que é onde eu falo a quantidade vendida. Então, ele vai buscar no contrato, né, em qual faixa de cálculo e percentual ele tem que buscar pela quantidade que foi vendida. O contrato possui, né, uma faixa de percentual para essa quantidade que foi vendida. Se ele não possui percentual, então o sistema também desconsidera essa nota fiscal, né, desconsidera esse produto e traz aqui para o log do relatório informando que não processou porque o contrato não possui percentual para aquela quantidade que está vendida, tá? Se possui, então ele inicia o processo dos cálculos, né, verificando nota fiscal por nota fiscal, realiza os ajustes do tipo da venda, conforme os critérios do projeto T426. Então, também no vídeo de introdução eu falo sobre cada projeto, né, que já foi implantado até hoje, tanto no módulo editorial como de direitos, e um deles é o projeto T426. Eu vou abrir aqui para vocês o escopo desse projeto, que eu acho interessante mostrar que daí foram incluídas mais algumas regrinhas com a implantação desse projeto 426 e o sistema faz ajustes baseado nessas regras. Então, aqui, vamos abrir o escopo do projeto. Então, esse projeto T426 foi um projeto para fazer a revisão de incidência de direito autoral. Foi Padre Silvio Ribas que solicitou, quando ele estava como diretor editorial.
E foi um projeto lá em junho de 2020. Vou passar aqui rapidinho, só para a gente chegar aqui, qual que é a justificativa desse projeto. Na época, o Departamento de Direitos Autorais realizava mensalmente a revisão dessas notas fiscais que, né, que fizeram parte do cálculo dos direitos e analisavam, né, a partir de alguns parâmetros que eles tinham, de critérios, se as vendas realizadas no período poderiam ser consideradas como vendas normais, vendas especiais, ou se teria que excluir a nota fiscal da apuração. Aquela situação que eu falei para vocês, que às vezes é necessário desconsiderar a nota, então se exclui ela. Mas também eles apuravam se era para ser considerada como venda normal ou como venda especial. Aqui, quando a gente fala venda especial, é a licitação. Aí essa análise, né, que eles faziam, e esse ajuste desse status da venda, né, que a gente passou a chamar de status, eles realizavam através dessa ferramenta, NF Acumuladas para Direitos Autorais, que é a ferramenta que eu comentei com você agora há pouco, que eu vou mostrar futuramente, ainda existe essa ferramenta, mas agora o uso dela ficou bem mais esporádico e para situações bem mais específicas. Nessa época aqui, usavam essa rotina assim, todo mês, colocou para calcular os direitos, já usavam essa rotina e saía arrumando na mão, situação por situação. Era um processo operacional bem trabalhoso, né? Essa rotina, ela exibia, né, exibe todas as notas fiscais de um determinado produto no mês e quais são os valores que foram apurados após o processamento dos cálculos dos direitos, que é essa rotina que a gente está exibindo aqui para você. Ocorre que a utilização dessa ferramenta é manual, ou seja, os filtros dos critérios a serem aplicados, bem como o reprocessamento das informações que foram alteradas, são de responsabilidade do usuário e isso torna o processo, por um lado, demorado e, por outro, suscetível a erros. Então, era um processo completamente manual. Então, qual foi o objetivo deste projeto? Automatizar a análise e a categorização dessas notas, onde incidem pagamentos de direitos autorais, adequando os valores a serem pagos aos parâmetros de vendas estabelecidos no contrato. Então, automatizar esse ajuste, essa análise, para determinar se uma venda é normal, se uma venda é especial ou se essa venda tem que ser desconsiderada no cálculo. Então, vamos lá. Então, como eu comentei com vocês, nós temos duas rotinas de cálculo de direitos, né? A rotina de cálculo que calcula os direitos de periódicos e a rotina de cálculo dos outros produtos. Então, a gente precisou fazer tratamento em ambas as rotinas, mas tratamentos distintos, né? Para direitos autorais de periódicos tem uma regra e para direitos de outros produtos tem outra regra. Então, aqui é o que eu queria trazer para vocês, esse resumo, tá? De como que ficou essa regra do cálculo. Deixa eu só aumentar aqui. Então, como que ficou? Qual o tipo de produto, né? E que tipo de venda? Se é uma nota fiscal de assinatura de periódicos, então quando se tratar de assinaturas, como que ficou o critério? Se tiver nessa nota um desconto a partir de 45%, não importando a quantidade, é para desconsiderar essa venda no cálculo de direitos autorais. Então, o sistema passou a fazer isso automático. Então, na hora que ele apura nota por nota, quando ele está aqui nesse processo do fluxo aqui, né, meu? Inicia o processo dos cálculos, verificando nota por nota. Aí ele entra aqui e começa a fazer esse critério. Então, ele vai avaliar. Essa nota é assinatura de periódicos? É. O desconto é acima de 45%? É. Qual é a quantidade? Não importa a quantidade. O que o sistema vai fazer? Desconsiderar do cálculo. Ele ignora essa nota fiscal. É assinatura de periódicos e o desconto é a partir de 15, quer dizer, o desconto é de 15 até 44,99%, né, antes dessa outra faixa, e a quantidade, não importa qual seja, ele muda
essa nota fiscal para venda especial. Ele não muda a nota fiscal, ele muda o cálculo. Ele considera essa nota como sendo uma venda especial na hora de calcular os direitos, mesmo que a característica da nota seja de venda comum. Tá? Não, mesmo sendo uma venda que não seja licitação, ele muda ela para venda especial e se baseia nos percentuais lá de licitação do contrato para aplicar o percentual para calcular o direito. E se é uma assinatura que tem desconto a partir de 10 até então 14,99, e a quantidade dessa nota fiscal está a partir de 50, também considera como uma venda especial. Tá? Então, ele faz essa modificação. Se é uma venda avulsa de periódicos, não é uma nota fiscal de assinatura, foi vendido um periódico. Qual que é o critério? Também, aqui a partir de 45, desconsidera, mas a segunda faixa é a partir de 20%, aqui é 15%, né, quando é assinatura. Então, 20%, independente da quantidade vendida, ele vai considerar uma venda especial. E a partir de 10%, a partir de 100 unidades avulsas, também venda especial, tá? E se não for periódico, qualquer outro produto, qual ficou a regra? Se o desconto tiver a partir de 45, independente da quantidade, também considera como uma venda especial. Então, toda nota fiscal venda que aquele produto teve um desconto acima de 45%, a partir de 45%, o sistema vai considerar como venda especial na hora de calcular. E se o desconto foi a partir de 30% até 44,99 e a quantidade foi a partir de 30, também é uma venda especial, tá? Então ele faz todo esse cálculo. Então esse foi o que foi implantado nesse projeto, ok? Aqui eu até mostro um exemplo, né, prático de como seria essa aplicação. Então, por exemplo, isso aqui é uma nota fiscal verídica, né, emitida lá, ó, dia 4 de março de 2020. E aí, o que ele faz? Ó, o preço de tabela dessa nota fiscal tá R$ 8,00 e o preço de venda R$ 4,80. Então, foi aplicado um desconto de 40%. Então, na hora que calculou os direitos, sem ter essa regra ainda, né? Então, isso aqui era como estava o cenário atual. Então, na hora do cálculo, essa é a rotina, tá? De fazer os ajustes manuais, né? Que vocês, do Departamento de Direitos Autorais, podem visualizar todas as notas que compõem o cálculo daquele produto naquele mês. Então, aqui, esse produto que eu estou usando de exemplo, que está nessa nota fiscal, naquele ano, naquele mês, né? Quantas notas fiscais tiveram que compõem os direitos? 43 notas fiscais que compõem o cálculo dos direitos. Então, aqui está todo, nota por nota, cada linha dessa é uma nota do cálculo. Então, se a gente verificar essa nota específica, essa nota aqui, ó, 26341, o final dela, eu destaquei ela aqui, 26341. Tá vendo? O preço de capa 8, tá exatamente os dados da nota, né? Preço de venda, 4,80. Que quantidade que foi vendida? 202 exemplares. Então, qual é a base dos direitos? É o total da venda, 969,60. Quanto que ele tem o percentual de direitos autorais lá cadastrado no contrato para essa venda? 5%. Então, quanto fica o valor dos direitos autorais? 48,48. Tá? Então, aqui ele mostra, né, esse detalhe. E aí, ó, esse caso, tá vendo aqui, ó, processado como licitação. O que acontece? Esse caso foi, então, ajustado, né, por algum usuário do Departamento de Direitos Autorais, que o usuário alterou essa nota, né, ele fez análise aqui, filtrou, tá vendo, desconto acima de 30, tal, filtrou e mudou manualmente para licitação, porque era uma quantidade muito grande, tá vendo? 202 exemplares com 40%, então, pelos critérios deles, tinha que mudar para licitação. Só que o que acontece? Qual que ficou a regra que ficou definida aqui? Outros produtos
A partir de 30%, a partir de 30 unidades, venda especial. E a partir de 45% também venda especial. Então, se a gente verificar aqui, ó, todas essas notas, ó, tem várias notas a partir de 45%, então elas têm que ser consideradas vendas especiais. 40%, 30% e acima de quanto? Qual a quantidade aqui? Acima de 30 unidades. Vamos ver então aqui. Ó, acima de 30 unidades, aqui, ó, 55 unidades com 38%. Né? Ó, 30 unidades com 35%. Então, quer dizer, tem várias situações aqui que deveria ser licitação, mas manualmente para o usuário, né, olhar uma por uma e sair fazendo isso, era um trabalho bem moroso. Então, com essa rotina, olha o que acontece. Então, aqui já é o cenário proposto, né? Com a aplicação dessa regra, como que ficou? Todas essas notas aqui que eu destaquei, o sistema automaticamente mudou para venda especial. Tá? Então, é isso que a ferramenta está fazendo hoje, tá? Foi essa inteligência que foi colocada para não ter necessidade do usuário, nota por nota, vir aqui e alterar o status, tá bem? Então, aqui a gente tem a opção, alterar status para venda normal, venda por licitação ou desconsiderar a venda. Então, não é mais necessário o usuário usar essa rotina para essa finalidade, tá? A rotina ainda existe, pode ser usada para outras necessidades, mas para essa, baseado nesta regra, já está automático. O sistema sozinho muda para venda por licitação, que é o que está aqui, ó, processado como licitação, ok? Depois que ele faz esses ajustes, ele verifica, é uma nota fiscal de devolução? Se sim, ele vai buscar no contrato o percentual a ser aplicado para o tipo da venda, né? O percentual ó, que tem para venda normal ou licitação. Se não é devolução, se é uma nota de venda, então ele tem um passo antes aqui. Ele busca o contrato, busca no contrato o valor a ser praticado. Se é para praticar o preço de capa ou o preço de venda. E depois ele também faz esse critério de buscar o percentual tanto para venda normal como para licitação. Esse contrato, ele possui percentual de direitos para esse tipo de venda? Quer dizer, é uma venda normal, ele tem percentual para venda normal? Se não tem, ele não consegue fazer mais nada e também desconsidera, aborta o acumulamento para esse contrato. Se ele tem as regras, então continua o processamento. Ele vai realizar os cálculos da base de direitos e o valor a pagar dos direitos em reais. Então, aí já se apura os direitos em reais. É uma venda, né, uma devolução por licitação, aí nós temos uma questão quando é por licitação, na hora de apurar e determinar o valor a ser pago de direitos. Se é licitação, o sistema vai verificar os títulos financeiros dessa nota fiscal, da licitação, o contas a receber, né, os títulos financeiros gerados contra o cliente. Esses títulos possuem alguma baixa? Se possui baixa, então ele realiza o cálculo do direito de acordo com os valores baixados. Então não é baseado no valor da nota que ele vai pagar o direito dentro daquele mês. Ele vai pagar o direito daquele mês baseado no que foi baixado, no que a Paulus recebeu financeiramente daquele título, daquela nota no mês, tá? Se não possui baixa, então o que acontece? Ele guarda os dados dessa nota para o processamento nos próximos meses, porque em algum momento essa nota fiscal, né, esses títulos financeiros serão baixados. Então, somente quando eles forem baixados é que vai se calcular o direito para pagar. Se o cliente não pagar esse título financeiro, não pagar essa nota, nunca vai calcular direitos sobre essa licitação, tá? A gente só paga o direito da licitação se houver abaixo do título financeiro, ok? Voltando aqui, então, se é por licitação ou não. Então, quando não é licitação, quando é uma venda comum, aí sim, ele não verifica financeiro, então ele calcula o direito baseado na nota, independente se o cliente está pagando ou não, tá? Então, venda normal, que não é licitação, que não é uma venda especial, paga esse direito e ponto final, independente da Paulus receber do cliente essa venda. Aí, o contrato é estrangeiro?
Sim ou não? Qual que é a diferença aqui? Só a questão de converter os valores para a moeda estrangeira. Então, se ele não é estrangeiro, se é um contrato nacional, o sistema realiza a gravação das informações na tabela de apuração e aí nós temos o acumulamento já definido qual o valor a pagar para o autor. Se ele não é estrangeiro, porque o cálculo foi em reais. Agora, se ele é estrangeiro, nós temos que fazer a conversão do total dos valores apurados para a moeda estrangeira, tá? Porque a gente paga para o fornecedor em moeda estrangeira. A gente vendeu em reais, mas paga na moeda do contrato. Então, aqui nós temos a legendinha 3. O que é essa legenda 3? Sempre será considerada a cotação do último dia do mês do ano apurado. Então, aqui no nosso exemplo, eu estou calculando o mês de agosto de 2022. Então, ele vai fazer a conversão para moeda baseado em que data, né? Qual a data do dólar, né? Qual o valor do dólar, do euro, de qual dia para ele converter? É sempre do último dia do mês. Então, se eu estou calculando agosto de 2022, ele vai pegar a cotação do Banco Central, tá? Essa cotação do dia 31 de agosto de 2022, tá? Então, todo o valor a se pagar de direitos para aquele fornecedor será convertido de reais para a moeda na data de 31 de agosto de 2022, desse nosso exemplo que eu estou processando. E aí também grava as informações nas tabelas de apuração, só que ele grava em reais e na moeda estrangeira. Então, também depois eu vou estar mostrando para vocês onde que a gente visualiza, né, essas informações da tabela de apuração. É possível você visualizar esses valores, o resultado desse acumulamento, tá? Todo o cálculo que foi feito. Então, aqui finalizando, né? Depois que ele grava essas informações, e aí finaliza aqui o fluxo do processo de acumulamento. Então, todo esse passo aqui é tudo dentro do sistema e é todo o processo da rotina de acumulamento. Vamos voltar agora, então, lá para o nosso processamento, para eu mostrar para vocês as demais mensagens que ele mostra lá do processo, até ele finalizar o cálculo. E também mostrar a rotina de acumulamento de periódicos, só alguns pequenos detalhes que diferenciam uma rotina da outra, ok? Agora ele já inicia o processo de cálculo dos direitos. Está calculando os direitos autorais. E por fim, gravando os direitos. Todo o cálculo que ele fez, ele passa a gravar nas tabelas. Processamento concluído. Se tivesse ocorrido alguma falha, alguma inconsistência, ele ia exibir, antes desse processamento concluído, ele exibiria uma tela aqui mostrando que existe um relatório de inconsistência, um relatório de log de inconsistência, e também teria disparado um e-mail para as áreas, né, para os e-mails aí de direitos autorais, departamento editorial, com essa inconsistência. Em próximos vídeos eu provoco esse tipo de situação de inconsistência para mostrar para vocês esse exemplo do e-mail e desse relatório de log. Então, aqui, para finalizar o nosso vídeo, só mostrar para você a outra rotina, né, a outra ferramenta, que é o acumulamento, o acumula direitos autorais periódicos. Então, qual é a diferença dela? A única diferença é um parâmetro a menos que ela tem. Então, aqui ficou também gravado o último parâmetro que eu tinha, então tinha sido julho, que eu tinha calculado, então aqui também coloca agosto, né, nesse nosso exemplo. Também eu quero que calcule de todos os fornecedores, todos os produtos, que tipo de pagamento. Também, aqui, ó, o mesmo conceito, né?
trimestral, semestral, anual, então tem que fazer um por um, né? E não tem, então, aqui aquela pergunta do grupo do produto, porque é uma rotina específica para periódicos, tá? Então, o grupo vai ser periódicos. Então, a única diferença é que tem um parâmetro a menos nela aqui, mas todo aquele fluxo, todo aquele passo a passo, todas as regras, segue aquele mesmo fluxo. Ok? Bom, então, com relação à rotina de acumulamento de direitos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Claro que podem ter alguns detalhes, mas que nos próximos vídeos e nos próximos processos a gente vai passando esses detalhes. Obrigada.